2. Garotos afeminados com características, aparências e comportamentos que tendem a ser femininos. Bem, nos últimos dias eu tenho andado pelo Reddit e acabei me deparando com uma imagem de uma garota vestindo um cosplay. E bem, ela estava com uma coisa muito interessante na mão. Ela estava com uma lata de Monster. E meio que eu acabei fazendo umas certas pesquisas mais sobre os fanboys e vi que muitos dos posts, tanto os memes, tendem a ter uma coisa em comum, a lata de Monster. Então eu fiquei com uma dúvida na cabeça de qual é a relação dos fanboys com a lata de Monster. Bem, para entendermos melhor essa história, teremos que voltar para 2020, a época onde todos ficavam trancados em suas casas e as redes sociais eram o único lugar para se interagir com alguém distante. Plataformas como o Reddit, o X, antigo Twitter, eram o ponto onde as pessoas podiam se encontrar, partilhar as suas ideias e opiniões sem ser julgadas. Pelo menos era para ser isso, porque a história é bem diferente. Então, certo usuário do Reddit acabou fazendo um post de uma imagem meio picante, posso assim dizer. Ele usava uma lata de Monster para medir o seu jubileu. Ele estava fazendo o cosplay do Astolfo. E para quem não conhece o Astolfo, ele é um personagem de uma série de anime e jogos, se não me faz Fate Apocrypha. E meio que esse post acabou fazendo muito sucesso, chegando a ser uma marca de quase 50 mil votos positivos, chegando a ter um alcance muito maior do que se esperava. E meio que havendo muitos comentários sobre o post e muitas compartilhações sobre esta postagem. E bem, tal postagem chegou tão longe que a própria dubladora do Astolfo em inglês fez um comentário sobre isso, mas isso não era relevante. Bem, com a grande propagação desse post, as pessoas começaram a fazer memes relacionando a Monster com os fanboys. Meio que sempre se havia um post sobre fanboy, tinha que ter uma lata de Monster. Mas aí você fala, oh, não, só é por causa da Monster. Não é por causa da Monster só. Bem, pelas minhas pesquisas, a maioria da parte dos garotos afeminados, fanboy nesse caso, são adultos e adolescentes entre a faixa dos 15 a 21 anos. E o que é um ponto muito interessante, pois as pessoas nessa faixa têm a tendência de ficar longas horas expostas nas redes sociais, ficar horas e horas jogando, xingando pessoas no Twitter. Não me tirarem de brincadeira. E bem, com estes seus hábitos que a maioria deles tende a ter, eles acabam tendo um sono bem fodido. E o que a Monster faz? Salva eles. Pois a Monster ela tem cafeína na sua composição, o que faz com que o coração bata mais rápido, assim fazendo com que a pessoa fique despertada o suficiente para fazer aquelas que são as suas atividades diárias. E com o passar do tempo, o que era só para ser um meme, meio que acabou se tornando algo maior, posso assim dizer. A Monster vem se tornando meio a marca dos fanboys. Não quer dizer que todos que bebam Monster ou todos os fanboys veem Monster como uma marca de si, mas é meio que é o que está sendo interpretado ultimamente, é o que está se tornando nos últimos tempos. E é claro que a Monster não ia reclamar com isso, pois com os fanboys nesse caso, comprando mais as suas latas de Monster, é mais dinheiro no bolso dela. E sendo assim, ela não se pronunciou de nenhuma maneira que está apoiando ou é contra os fanboys. Não é um rito de passagem ou uma obrigação você tomar a Monster ou adorar a Monster para ser um fanboy, mas é meio que algo que partiu de um meme para algo mais simbólico.